Seguimos em Brasília porque nós vamos trazer informações agora sobre as estratégias do PSD. Essa semana o PSD voltou a figurar no noticiário depois de declarações do vereador Vinícius de que tinha, na sua posição independente, poderia haver ali um sinal de aproximação com o grupo político de Dr. Pessoa. Sávia Barreto conversou com o deputado federal Júlio César e falou sobre a parceria do PSD com o MDB na construção de uma candidatura própria à Prefeitura de Teresina em 2024, o que afastaria completamente a possibilidade de um entendimento com o Palácio da Cidade, com o Dr. Pessoa. Vamos acompanhar. É uma união muito boa, muito oportuna. Foi uma união que contribuiu para crescer os dois partidos. O PSD aqui na Câmara dos Deputados, o MDB lá na Assembleia Legislativa. E nós estamos felizes com essa aliança, com esse relacionamento, pela diplomacia do nosso vice-governador, do presidente do MDB, que é o senador Marcelo, mas, acima de tudo, pelos membros que nós temos aqui no PSD. Está aqui o Marco Aurélio, amigo, é do nosso partido, filho aqui do Temístocle, que é do MDB, e que nós estamos nessa perspectiva de um crescimento do nome dele, que seja um nome inovador, como opção do povo de Teresina para que o Marco Aurélio seja candidato competitivo, mas competitivo para ganhar. Então, nós somos felizes por essa amizade recíproca que nós temos, MDB, PSD, PT e os demais partidos do nosso grupo político. Deputado, hoje o vereador Vinícius Ferreira divulgou um vídeo afirmando que o PSD não vai ficar mais com o doutor Pessoa. Houve uma conversa a respeito de composição. Como é que o senhor vê esse posicionamento? Bom, o Vinícius, ele não pode dizer que não vai ficar. Primeiro, ele não é dirigente, né? Tenho muito respeito por ele, mas nós também não temos essa alternativa de ficar ao lado do prefeito. Nós o apoiamos no segundo turno da eleição passada e o nosso desejo é que o nosso partido tenha candidato próprio. Sávia, chamou a atenção o fato dessa entrevista estar ao lado de Temístocle Filho e daqui a pouco nós vamos ouvir o que disse Temístocle Filho. Mas a declaração de Júlio César foi tão forte, Sávia, em relação ao vereador Vinícius, que gostaria de ouvir você antes disso. Bom, está liquidada, eu acho que a declaração liquida qualquer diálogo do PSD com o doutor Pessoa e o grupo dos republicanos, né? Joelson, é isso, né? A conversa aconteceu, o convite foi feito, o grupo do vereador Vinícius Ferreira, não apenas ele, tinham outros ali suplentes conversando também para essa composição, para essa indicação conjunta na Secretaria de Economia Solidária, mas com a fala do presidente estadual, deputado federal Júlio César Lima, aqui para a nossa reportagem, de fato, palavras dele, não há essa alternativa de composição com o prefeito. Então, se membros do partido querem compor, o que é que a gente pode pressupor disso? Que eles vão ter que deixar o partido, ou seja, as pessoas são livres para fazerem as suas escolhas, mas há consequências para cada escolha, e uma consequência seria, portanto, deixar o PSD. E aí a gente já sabe que o vereador Renato Berger gostaria que o PSD integrasse, né, voltasse a integrar a gestão do prefeito doutor Pessoa como partido. Isso não deve acontecer, então a tendência é a saída dele, provavelmente filiação ao Republicanos. No caso do vereador Vinícius Ferreira, ele recuou, ele falou, não, teve a conversa, mas a gente vai seguir o partido. Agora, o mal-estar foi instalado. Pode ser superado naturalmente, porque nenhum partido vai abrir mão de um vereador bem votado. Agora, foi uma questão que gerou ali uma ferida, uma cicatriz, que agora muita conversa daqui para frente para poder, de fato, equacionar e superar essa história. Bom, a Sávia também ouviu, né, como você viu nas imagens, o vice-governador do Piauí, Temístocle Filho, que estava ali ao lado, que destacou, em conversa com a Sávia, o apoio ao filho, Marcos Aurélio. Mas ressalta que também convidou Paulo Márcio para ser candidato a prefeito pelo MDB. Ou seja, o vice-governador tem um filho filiado ao PSD, pré-candidato à prefeitura,
mas diz que não esquece de colocar um nome no MDB para uma disputa à candidatura à Prefeitura de Teresina. Vamos ouvir e depois entender. O Marcos, como qualquer candidato, o Marcos é um cidadão preparado, ele tem que trabalhar para lá no final do ano, em dezembro, ele aparecer bem nas pesquisas. Eu advogo que o candidato nosso deve ser a mesma base que elegeu o governador Rafael. Nós fazermos o mesmo time, com todos os partidos. Então, quem vai dizer isso? É a população de Teresina, através de pesquisas, que nós vamos analisar todos os candidatos. Vou dar aqui um exemplo, no MDB, nós estamos chamando o Paulo Márcio para se filiar ao nosso partido. É um cidadão que tem todas as condições de ser um bom candidato a prefeito da capital. Então, tanto o Paulo Márcio como o Marcos Aurélio e outros têm que trabalhar porque têm que ganhar o coração dos teresinenses. Então, eles até dezembro ou janeiro do próximo ano têm que estar bem nas pesquisas para que isso seja uma decisão em conjunto da base que elegeu o Rafael. O deputado federal Marco Aurélio Sampaio também foi ouvido por Sávia Barreto. Ele falou a respeito, sobretudo, da situação interna no PSD e lamentou que algumas pessoas ainda insistam em dividir a sigla na estratégia de ter uma candidatura própria em 2024. Recebo essa triste notícia, mas com muita serenidade. Eu respeito as decisões individuais, cada um sabe o que fazer da sua vida, mas no meu entendimento, essa não é uma decisão boa para o povo de Teresina. Temos que primeiro pensar de como a cidade está e como nós queremos a cidade no futuro. E eu não acredito que como ela está hoje é o melhor. Então, respeitando os posicionamentos individuais e contrários, eu defendo que o PSD, que todos os demais partidos se afastem da atual gestão para que a gente planeje um futuro melhor para Teresina. Deputado, eu apurei que alguns interlocutores, outros pré-candidatos estão buscando conversar com o senhor. Talvez já pensando aí numa composição, no apoio, se não for agora para o segundo turno, como é que o senhor vê essa aproximação dentro até da própria base? Bem, nós precisamos ter um entendimento da política. Todo mundo tem sim sua força em Teresina, todos os partidos têm sim sua força em Teresina, e o governo ele tem que primeiro pensar no povo. É o nosso primeiro e único patrão, mas as forças políticas, as composições, partidos, vereadores, eles têm que sim estar juntos, planejando uma cidade melhor. Então, quem quer que queira conversar do partido A, do partido B, para a gente pensar uma Teresina melhor, a gente vai sim aceitar sugestões, acatar sugestões para a prefeitura, sugestões para o nosso plano, e assim no futuro ter uma Teresina muito melhor do que ela está hoje. Vamos lá, Sávia. Deu para perceber que PSD e MDB formam um grupo coeso. Estarão juntos. O nome, por enquanto, apesar de colocado aí pelo vice-governador a possibilidade de Paulo Márcio, mas o nome, por enquanto, é o de Marco Aurélio Sampaio dentro desse grupo, né, Sávia? O vice-governador, muito experiente, ele coloca ali vários ovos em cestas diferentes, né? É uma estratégia que ele tem e, claro, naturalmente ele tem que falar pelo MDB, apesar dessa união informal, PSD e MDB são dois partidos distintos e ele não pode ficar a reboque do PSD. E, naturalmente, também para convidar e prestigiar o médico, o cardiologista Paulo Márcio, o convite foi feito para ser pré-candidato a prefeito. Agora, ele é muito citado nos bastidores como um excelente candidato a vice-prefeito, né? Mas o convite foi feito para disputar aí a cabeça de chapa, né? Eventualmente numa chapa majoritária. Nessa fala que eu questionei o Marcos Aurélio Sampaio, Joyce, até eu explicar por que eu fiz essa pergunta, porque eu soube que o deputado Franzé Silva, nessa agenda dele aqui em Brasília, muito intensa, ele divulgou uma parte da agenda, outra parte ele não divulgou. A parte que ele não divulgou é que ele teria um encontro com o Marcos Aurélio, foi o que eu apurei. Não sei se o encontro chegou a acontecer por conta das agendas muito corridas em ministérios, mas estava marcado. Então, a gente vê que esses nomes da base, eles já estão buscando ali, de alguma forma, afunilar esse processo e realmente ver quem pode
compor, que se não vai compor agora, pode compor no futuro. Lembrando que o Marcos Aurélio teve 18 mil votos em Teresina, então isso conta bastante nesse momento ainda, que os pré-candidatos, alguns da base, eu diria que a maioria, ainda não tem 2 dígitos, mais de 10 pontos, de 12 a 14 pontos nas pesquisas de intenção de voto, é o número mágico que eu ouvi de alguns políticos também muito experientes para poder cacifar um nome. Então, hoje está todo mundo meio que no mesmo patamar. Quando você coloca ali a margem de erro, está todo mundo numa situação muito semelhante, não tem um amplo favorito. Então, é hora de todo mundo realmente sentar e conversar e tentar buscar um ponto em comum na construção dessa candidatura, como o vice-governador disse. É uma candidatura do grupo dele e do governador Rafael Fonteles, que é o mesmo grupo, palavras de Temístocles Sampaio. E Elivaldo Barbosa, o vice-governador falando, né? O vice-governador já defende essa tese há algum tempo, né? Se dependesse dele, a base que elegeu Rafael Fonteles e o próprio ao governo do Estado, formada aí por vários partidos, destacando a Federação PT, PCdoB, PV, o MDB, o PSD e outras siglas, eles deveriam caminhar juntos. Mas a gente percebe que no PT é uma disputa interna, tem um PSD com uma candidatura posta também, uma pré-candidatura, Marcos Aurélio Sampaio, o MDB esboçando aí uma filiação também do médico Paulo Márcio para ser opção da mesma forma. Então, agora todos eles defendem essa unidade da base. Então, por isso que é mais do que normal, comum, mais do que aceitável esse diálogo que busca Franzé Silva com Marcos Aurélio Sampaio para buscar, na medida do possível, uma estratégia que possa unir esses partidos já no primeiro turno. É possível? Hoje está meio complicado. Paula, todo esse cenário nasce, né, dessa relação PSD-MDB, claro, na aliança do ano passado, mas a reafirmação desse apoio nasce a partir de uma declaração que você colheu com o vereador Vinícius. E aí começa novamente a aquecer o debate em relação a PSD-MDB, perdão. Joelson, a gente vê claramente que existem 2 grupos no PSD hoje. Esse que defende uma manutenção a um caminho de volta do partido, uma aproximação com a base do prefeito Doutor Pessoa, e essa outra que desde agora já defende essa manutenção dessa candidatura própria, que se trabalhe de fato. Eu vejo na declaração que a Sávia acolheu com o deputado federal Júlio César, que ele totalmente descartou esse caminho de volta. Hoje não existe mais possibilidade de PSD com a base do prefeito Doutor Pessoa, e os membros que desejam continuar no partido que sigam essa orientação. E também essa entrevista posterior com o vice-governador Temístocles Filho mostra que esse grupo, essa chapa, inclusive, desse projeto de candidatura própria, ele já está desenhado. Marcos Aurélio e o médico Paulo Márcio. Aí, vamos continuar falando de política, mas antes eu tenho um recado para você. Vamos falar de Congresso das Cidades, que acontece aqui no mês de junho. Terceiro Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho no Teresina Shopping. Realização TV Cidade Verde, Governo do Piauí, a PPM e Sebrae no Piauí. Patrocínio Banco do Nordeste, Águas de Teresina, Grupo Equatorial Energia, Piauí Conectado e Teresina Shopping. Apoio Prefeitura de Teresina, TCE, Senac Piauí e Armazém Paraíba. O Congresso das Cidades do Piauí está mobilizando as lideranças de todos os municípios do nosso estado em torno da terceira edição, que tem como tema Transformação Digital na Gestão Pública. O evento terá mais de 90 palestrantes com a participação especial de profissionais renomados. Gestores municipais de todo o estado estarão no Congresso das Cidades do Piauí. O tema Transformação Digital na Gestão Pública envolverá mais de 90 palestras em 3 dias de muita conexão. Presença de palestrantes renomados: Marta Gabriel, Carlos Sadenberg, Daniel Leibniz, Francisco José e outros grandes nomes. Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho no Teresina Shopping. Você que é gestor municipal já pode fazer a sua inscrição. Ela é gratuita e você acessa agora através do QR Code que aparece aqui na tela, tá bom? Congresso das Cidades do Piauí, de 5 a 7 de junho no Teresina Shopping.